Olha nós aqui com a câmera balançando. Eu resolvi colocar pertinho aqui para que vocês enxerguem. Para quem não me conhece, meu nome é Filotrócoli. Sejam muito bem-vindos à Casa dos Oráculos Vida Amorosa. Eu vou começar a falar hoje das cartas ciganas, tá? Eu quero que vocês peguem papel e lápis. Dá uma pausa no vídeo aí, peguem papel e lápis. Esqueçam livrinhos, esqueçam livros. Você que está querendo realmente aprender e começar a sair daqui já jogando, tá? Sair dessa mini aula, que eu não vou dar uma aula, né? Eu vou dar uma noção para vocês do que significa as cartas ciganas, de como você pode ou deve utilizá-las, né? O primeiro ponto que eu falo nas aulas que eu dou aqui, nas aulas presenciais, eu tiro a mágica. Lógico, tudo é mágico, tudo é bacana, mas eu tiro aquela coisa do dom, eu tiro aquela coisa do espiritual. Tem que ter espiritualidade, tem que ter dom, tem que ter sei lá o que, tem que consagrar as cartas, tem que incensar as cartas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ter uma cigana do lado para falar pra gente. Isso não tem necessidade, porque assim, quando eu comecei com as cartas ciganas, quando eu comecei a mexer com elas, eu não tinha nada disso na cabeça. Eu simplesmente comecei a mexer, comecei a aprender, comecei a fuçar, fui atrás e fiz. E assim, eu posso falar para vocês o seguinte: eu nunca consagrei carta minha nenhuma. E olha que eu tenho bastante carta, eu tenho bastante tarô, eu atendo bastante gente, não é de agora. E assim, eu quero tirar aquela coisa de magia, tá? Que vive, porque assim, a maior parte das pessoas que jogam, lógico, acreditam nisso, né? Que tem que ter essa magia toda, mas assim, eu costumo falar o seguinte: as cartas do tarô, as cartas ciganas, as cartas, qualquer oráculo, é um alfabeto. Então, se eu vou para a escola aprender a escrever A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Se eu aprendo todo esse ABC e depois eu aprendo que juntando a letrinha A com o C, com o H e com o O, sai a palavra acho. Se eu escrevo, se eu pego as letrinhas A, G, U, A, juntando tudo, dá a palavra água, não é isso? Então, assim, eu vou precisar consagrar o alfabeto para poder sair utilizando, para poder começar a falar, para poder começar a escrever. Não tem necessidade. Agora sim, tem pessoas, eu respeito, lógico, que são assim muito espirituais, assim que trabalham com a energia da espiritualidade. E essas pessoas têm aquela coisa do ritual, né? De incensar, de consagrar. Se vocês quiserem, coloquem aí. Filó, como é que consagra? Tudo bem, eu vou ensinar para vocês como consagrar as cartas de vocês. Mas assim, de início, o que eu quero que vocês saibam é o seguinte: vocês vão comprar um baralhinho, que pode ser um baralhinho desse aqui, tá? Pode ser um baralhinho mascarinho, que pode ser esse daqui. Aqui tem dois, pode ser esse daqui, que vem nessa caixinha, tá? Pode ser, ele é muito lindo, esse baralho, ele é muito lindo, tá? Ele assim, ele é belíssimo, tá? Depois, se vocês quiserem, vão pedindo aí que eu vou mostrando pra vocês. Se vocês quiserem que eu mostre todos os baralhos, eu vou mostrando. Eu não sei se tá bacana essa câmera assim tão perto, mas eu acho legal. Que vocês enxergam mais. Tem esse daqui também. Ele também não é barato, mas é um tarozinho importado também. O de cá também é importado. Ele é um tarozinho que ele desliza na mão da gente de uma maneira assim muito, muito fácil, tá? Mas assim, eu gosto muito desse. É um tarozinho nacional mesmo. Tem desses tamanhos, tem tamanhos maiores, tá? Tem esse do Ciro, né? Que é bem bacana, que tem as cartas são douradas. Vou mostrar pra vocês aqui. Ele tem um douradozinho aqui do lado, tá vendo? É uma carta que desliza bem também. É um tarô importado esse. Ele é muito, muito lindo, muito bacana.
mas ele é muito carinho. Eu acho que ele custa hoje mais de R$ 200, essa caixinha com as cartas. E tem muitos outros lá. Tem caixa grande também, tem tarô grande. Essa daqui é gigante, ó. Se vocês perceberem uma carta dessa em relação a essa daqui, olha a diferença, né? Ele se perde aqui no meio. Então, assim, nós temos vários tipos para vários gostos, para vários bolsos, né? E assim, com o tempo a gente vai mostrando para vocês. Gente, vai desculpando aí, eu sou meio atroada, assim, nunca dei aula, assim, nunca ensinei. Desculpa aí a tremedeira da câmera também, que eu não consigo ficar parada. Minha câmera, meu tripé é miudinho, tá? E assim, eu não posso chegar ele mais pra lá, porque minha mesa, por enquanto, é curta. Mas então, eu vou começar a apresentar para vocês. Então, tem necessidade de incensar as cartas? Se vocês quiserem, de vez em quando, para tirar a energia que vem vindo, é bom de vez em quando passar cada uma no incenso. Acende uma varinha de incenso, tipo Ananda. Não adianta usar um incensinho, aquele incenso de... o incenso de sândalo, incenso de eucalipto, incenso de não sei o que lá, porque aquele tipo de incenso não limpa. Para mim não limpa nada. O que eu acredito que limpe é aquele incenso de igreja, que a gente bota o carvãozinho lá no fogo, pega o carvão, né, e compra na feira aquele incenso de igreja mesmo, e coloca aquele pozinho, né, coloca a pedrinha do carvão numa latinha e coloca o incenso dentro para fazer aquele fumaceiro. Ali eu acredito muito. Aí você pode estar passando todas as cartas. Caso vocês consigam aquele incenso Ananda, que é o que eu uso muito. O Ananda, ele tem muito o cheiro, ele tem a resina daquele incenso que usa na igreja. E eu acredito que ele limpe também, de vez em quando eu uso ele. Tem necessidade dos 4 elementos na mesa de trabalho, na mesa de jogo? Olha, você pode pegar uma plantinha eu tenho sempre aqui na minha mesa, porque eu gosto da planta, entendeu? Tá até num caldeirãozinho de bruxa, porque eu gosto da plantinha. Perguntaram até o nome dessa planta, só que eu não sei, eu tenho plantinha dessa há muito tempo. Então, assim, representando a terra, tá? Pode colocar um copo com água, representando a água, terra, água, fogo, que pode ser uma vela, e o ar, que pode ser um incenso. Então, você pode ter essas quatro ferramentas, né, na mesa que você vai jogar. Não tem necessidade 100%, porque eu sempre joguei carta em qualquer canto, tá? Eu andava com carta na bolsa, em qualquer canto, até assim, numa mesinha de bar. A gente saía antigamente para tomar uma cervejinha, queria saber como era que estava a situação, a gente pegava as cartas, coloca em cima de uma mesa, joga um paninho limpinho, desde que esteja tudo, né, bem organizado. Aqui não tem nada de mágico, gente. Isso aqui é um alfabeto que você vai utilizar, porque você vai aprender cada cartinha dessa. Então, assim, quando você aprende cada cartinha dessa, o alfabeto para você fica simples, porque você junta uma carta com outra carta, com outra carta, com outra carta, forma uma frase, forma uma história, né? Então, assim, vai formando a lição da vida daquele momento, né? Aquela situação de momento, ela simplesmente se apresenta ali na sua frente. Isso é magia? Isso é magia. Tem aquela coisa assim, como é que a gente sabe? Eu passei muitos anos, como é que eu escolho uma carta? A carta tá de cabeça para baixo, como é que eu escolho? E a carta sai de acordo. A mão da gente vai na energia da carta correspondente de acordo com aquilo que a gente pensa, tá? Tem que ter um pensamento, carta tem que ter pensamento, carta tem que ter uma casa também, isso eu vou explicar para vocês depois. Mas eu tô falando demais, né? Eu quero que vocês comentem, eu quero que vocês julguem, eu quero que vocês critiquem, eu quero que vocês... eu quero ensinar legal para vocês, entendeu? Eu quero que vocês realmente aprendam. E assim, se eu estiver falando demais, se eu estiver falando de menos, se eu estiver embolando muito, eu gostaria muito que vocês aí, com jeitinho, fossem me falando. Então, não precisa chegar e julgar, fazer um julgamento. Fazer um julgamento é uma coisa muito esquisita. Eu sou uma pessoinha meio mimimi, apesar de falar o mimimi, mas assim... Se eu escuto alguma coisa que eu não gosto, eu meio que travo e aí fica meio que difícil. É limitação, é ego, né? O meu ego ainda fala muito forte. Então vamos lá, o que vocês quiserem saber, tá? Vamos fazer aqui
vamos combinar que assim, aquilo que vocês quiserem saber, vocês vão perguntar. Podem perguntar uma vez, podem perguntar 2 vezes, podem perguntar 3 vezes, eu não vou me importar. O que eu quero é a interação de vocês, tá? Aqui com relação a esse aprendizadozinho, né? Então, por enquanto, ponto 1, esqueçam livros nesse momento, esqueçam cadernos esqueçam livretinhos, porque cada autor apresenta as cartas de um jeito, tá? E assim, a gente vai tentar, caso vocês que não têm ainda significado nenhum das cartas na cabeça, eu gostaria que vocês ficassem com os significados que eu venho pesquisando já há algum tempo, e tem alguns que são diferentes de outras pessoas, são diferentes de outros livros, e a natureza responde de acordo com aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, se você foca aqui, esse cavaleiro daqui, ele está em posição de caminhada, tá vendo? Ele está se mexendo, então assim, não tem como ser uma carta parada. Mas se você olha para essa carta num dia, e esse dia você está deitado o dia todo, e você simplesmente não levantou da cama, você vai terminar achando que essa carta é uma carta parada. Se você coloca dentro de você e acredita que essa carta é uma carta parada, toda vez que você tiver uma situação que fale de parada, essa carta vai sair, porque ela dentro de você, ela está sendo colocada como tal. Então ela vai te respostar desse jeito, entendeu? Então assim, a natureza vai responder de acordo com aquilo que a gente tem dentro da gente. Então assim, a nossa mão vai na carta que vai poder responder para mim, de mim para você, entendeu? Então, assim, tome muito cuidado para não estar lendo, não estarem, pelo menos por enquanto, lendo vários e vários livros, ficar com sede de saber muito em pouco tempo, porque pode prejudicar, tá? Então, assim, ler demais vai criar um pouco de confusão. Depois eu posso até indicar, se for o caso, algum livro para vocês, tá bom? Algum livro que eu confie, né, que eu acho bacana, mas se você que já conhece, já tem, tudo bem, pode utilizar. Então vamos lá, para não ficar muito cansada. A carta número 1 fala do cavaleiro. O cavaleiro, ele pula obstáculos, né? Ele começa, ele inicia. Então assim, essa carta vai aparecer toda vez que você tiver que iniciar alguma coisa, um romance, um trabalho, vai botar o pé para fazer qualquer coisa na vida que você tenha que começar, essa carta vai sair como tal. Então o cavaleiro, ele se movimenta, ele age, ele caminha, ele fala de inícios, tá? Ele fala de qualquer coisa nova chegando, tá? Pode ser um amor, pode ser um trabalho, alguma coisa assim. Nesse vídeo eu vou falar simplesmente assim, eu gostaria muito que vocês já estivessem aí com papel e lápis na mão e que colocassem simplesmente 3 palavras com relação ao significado desse cavaleiro. Simplesmente 3 palavras. Se vocês querem começar e querem amanhã já colocar a carta para uma pessoa amiga, vocês coloquem simplesmente 3 palavrinhas, que pode ser movimento, pode ser ação e pode ser início, tá? A carta número 2, você vai colocar 3 palavrinhas também. Essa carta fala de obstáculos, tá? Essa carta fala de dificuldade. Essa carta fala de... peraí, viu? Que às vezes foge, eu uso muito a intuição e na hora que a razão vem. Então é uma cartinha, o que eu tenho que falar dessa carta é o seguinte, essa carta aqui só tem trevo. Mas essa carta, em alguns baralhos, aqui só tem um trevo, ela fala de sorte, tá? É outra palavrinha. Mas na maior parte dos baralhos brasileiros, pelo menos na escola brasileira, coloca paus e pedras como forma de representar a carta dos obstáculos ou a carta do trevo. Aqui ela é a carta do trevo. Em outros baralhos vocês vão ver que ela é a carta dos obstáculos. Em outros baralhos, vocês vão ver que tem a carta dos obstáculos e do trevo também. Vai ter uns paus e umas pedras assim no meio do caminho. E lá do lado vai ter um trevo, certo? Então essa carta fala de sorte, essa carta fala de dificuldade, essa carta fala de obstáculos, essa carta fala de qualquer coisa de ruim que estão querendo botar no nosso caminho ou que a gente está tentando colocar no nosso caminho. Depois eu vou falar mais dela.
A escola europeia coloca só trevo, a escola brasileira coloca só paus e pedras. A escola misturada coloca paus e pedras, certo? Que é uma situação de dificuldade, é uma situação que vai dificultar a vida ou a pergunta com relação àquilo que ela se refere no momento, tá? Então é uma carta de obstáculo, é uma carta de dificuldade, que pode ser uma carta também de sorte. Você vai ter que enfrentar os obstáculos para poder chegar a ter sorte. É mais ou menos isso, tá? A carta 3 é a carta do navio. O navio fala de expansão, de crescimento, de movimento, às vezes em algumas situações, dependendo das outras cartas, fala de instabilidade, mas eu não quero falar disso agora, porque eu quero que vocês peguem simplesmente as 3 palavrinhas. Então fala de expansão, crescimento, mudança, viagem, pode colocar uma dessas aí, essas 3 ou 4 palavrinhas que fica bacana. A carta 4 é a carta da casa. Ela fala da casa própria, a casa onde você mora. Ela fala de estabilidade, ela fala de equilíbrio. É o suficiente para... Às vezes ela representa também um local de trabalho, mas é o suficiente você colocar o equilíbrio, a estabilidade, né? E a família. A carta de família. A carta 5... ela fala é a carta da árvore, né? A árvore tem seiva, né? A árvore é uma coisa que para ela se tornar uma árvore demora muito tempo, e esse tempo é muito precioso, né? É uma carta de durabilidade, é uma carta de estabilidade, é uma carta de interação entre as pessoas. Porque assim, uma árvore, você vai pensar que embaixo dessa árvore, muita gente pode chegar para fazer um churrasco, muita gente pode chegar para, sei lá, para confraternizar debaixo de uma árvore, né? Para ficar, para ficar na sombra também, né? Uma carta que traz tranquilidade, que traz vitalidade. É uma carta extremamente positiva, é uma carta de durabilidade, tá? Então, essa carta fala de estabilidade, manutenção de qualquer coisa, tá? Pode ser manutenção de um relacionamento, manutenção de um trabalho. É o local onde você interage, interação com as pessoas também faz parte dessa carta. Aqui é a carta das nuvens, a carta 6, eu já tô botando a carta de cabeça para baixo. A carta 6 é a carta das nuvens. A nuvem é aquela coisinha que passa por cima do sol e que é coisa momentânea, né? Ela passou, o sol volta a brilhar. Tem muita gente que vê essa carta com muito malefício, muito maléfica. Mas eu vejo ela simplesmente como confusão mental, como um tempo que a gente está tendo para poder ter paciência de esclarecer outras situações. Que assim, é uma carta de choro também, porque a nuvem, quando ela passa por cima do sol, às vezes a chuva tem que cair para ela poder se liberar. Aliás, ela sempre tem que cair, a chuva sempre tem que cair, né? Então é uma carta de confusão mental, é uma carta de choro, é uma carta de falta de esclarecimento, tá? A carta 7 é a cartinha da cobra. É a carta da inveja, é a carta do ciúme, é a carta da preocupação. Não adianta olhar para a carta e dizer assim, ela é invejosa. Não é só inveja não, tá, gente? A gente vai ver que muitas vezes a gente vai perguntar como é que está a minha situação no emprego, e aí sai a cobra. Você vai ver que você não está com inveja de ninguém, você vai ver que você não está atraindo ninguém, mas você vai ver que você está preocupada, que você está com medo. Então essa carta fala disso, preocupação, medo, fala de muita raiva, muito medo, muita preocupação, e fala também de traição, tá? A carta do caixão é a carta da transformação, a transformação necessária para a gente enfrentar novos ciclos. Lógico que em algumas situações ela vai falar de morte física, mas na maior parte das vezes ela fala das nossas transformações internas, tá? Então é uma carta de transformação, é uma carta de morte, com quem ela cruza ou com quem ela esteja perto. É uma carta que diz assim, olha, a sua vida nunca mais será a mesma. Pode ser um nascimento, a partir do momento que você tem um bebê, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você tinha uma vida que você não se preocupava muito com ninguém. E aí, de repente, você tem um bebê. Nunca mais você vai ter uma vida sossegada. Aí, de repente, você é uma pessoa solteira e você casa. Nunca mais você vai ter aquela vida de solteira. Então, a carta da morte aparece. Aí, de repente, você vai fazer uma viagem onde você vai conhecer alguém e sua vida vai se transformar para sempre. Aí, você deixa de ser solteiro e você casa. E a carta da morte aparece.
E aí você tem alguns conceitos internos, você acha que, sei lá, a morte da bezerra pode trazer muito malefício. Mas aí de repente você descobre que a morte da bezerra não traz tanto malefício assim. É uma carta da morte interna que você pensava de um jeito e de repente você começa a pensar de outro. É só isso. Não precisam ficar com paranoia quando a carta da morte aparece. A carta das alegrias, a carta do buquê. Aqui você recebe presentes, aqui você diz que ama, aqui você recebe declaração de amor. Aqui fala de alegria, aqui fala de satisfação, aqui fala de tudo de bom. A carta do corte, ela é um corte que ela pode falar, em certas situações, ela pode falar de cortar no sentido da saúde, quando se pergunta de saúde, ela pode falar de cirurgia, mas normalmente a carta da foice, ela corta tudo aquilo que não é mais necessário, tá? Desde uma cirurgia até tipo assim, eu fiz uma plantação de abóbora, mas vai chegar um momento que eu vou ter que colher as abóboras, então eu vou passar a foice em todas as abóboras, eu vou colher, certo? Em outras situações, eu vou simplesmente tirar os pés de abóboras que estão lá no chão, porque aquela terra não serve mais para plantar abóbora. Então, assim, eu vou limpar o chão, tirar os pés de abóbora, para começar a plantar chuchu, porque de repente a terra não é boa para abóbora, mas é boa para chuchu. Aí eu vou ter que revolver a terra, vou ter que cuidar, vou ter que cultivar. Então, esse corte é um corte necessário, é um corte na hora certa. Não adianta dizer assim, vai ser cortado, vou perder. Não. Até quando ele cruza com o dinheiro, com a situação financeira, a necessidade de cortar ou de diminuir o financeiro, ou de fazer uma economia, é uma necessidade para que a situação melhore, tá? Então, nunca olhem para essa carta como um corte negativo. Até porque bem e mal, né, não existe. Existe uma situação para se chegar a outra. A carta 11 é a carta do sacrifício. Aquele chicotinho do suplício, né, que os padres e as freiras usavam antigamente quando pensavam bobagem. Aí eles começavam a usar esse chicotinho aqui de silício. E aí ficava com as coxinhas toda marcada. Aqui é a hora que a gente coloca sacrifício e dificuldade onde não tem necessidade. Né? Aqui é a hora que alguém bota uma magia na vida da gente. É na hora que alguém faz um bozó, faz uma macumbinha, bota lá essa carta da magia, ela aparece. Vai depender, lógico, das outras cartas que saem juntas, que depois a gente vai falar sobre isso, para poder dizer que realmente é uma magia. Mas vocês vão ver que a partir do momento que você faz uma pergunta e essa carta sai para você como resposta de uma pergunta, você vai ver que você está simplesmente colocando cabelo em ovo, colocando chifre na cabeça de cavalo, colocando dificuldade onde não tem necessidade de colocar dificuldade. Tipo assim, você pode trabalhar naquele lugar que fica a 10 quilômetros de distância. Você vai ganhar muito bem, mas você vai perder muito tempo. Eu não vou não, porque eu demoro muito, eu vou ter que pegar 2 ônibus. Vai ser muito sacrificante. Aí você coloca um sacrifício para não ir trabalhar. Entendeu? Então isso é uma carta de sacrifício. Às vezes a gente, né? A gente gosta de colocar sacrifício onde não tem. Muitas vezes essa carta fala do nosso poder, da nossa magia, aquele poder que a gente tem de fazer oração na cabeça de uma pessoa. Então, de acordo com as cartas que saem, se sai com cartas positivas, ela é uma carta bastante positiva, mostrando a força que você tem do seu caráter, a força que você tem do seu trabalho, a força que você tem da sua magia. Se sair com cartas negativas, é a mesma coisa, né? É a força que se tem para fazer coisas ditas negativas. Até porque eu não acredito no negativo, né? Se Papai do Céu permite, se Deus é causa primária de todas as coisas, Ele tudo sabe, Ele tudo pode, Ele tudo vê. Não acontece nada que esteja fora do controle dele. Então, quando acontece uma magia na frente, na vida da gente, essa magia está sendo necessária para que a gente se alerte, né? Fique alerta. É aquela coisa que está na Bíblia, orar e vigiar constantemente, é uma coisa que a gente não faz, então é para a gente aprender a se cuidar. Ou é necessário para que a gente não faça alguma coisa realmente, ou seja, nada vem desnecessário. Depois a gente fala mais sobre isso. Gostaria que vocês fizessem suas perguntas aí, porque a qualquer momento a gente pode até fazer uma live para esclarecer tudo isso. Carta 12, carta dos pássaros. Essa carta para mim até hoje ela traz um pouquinho de confusão, porque ela depende muito da carta seguinte com quem ela tá. Porque aqui pode falar de liberdade, como aqui pode falar
de parceria, de junção. Eu uso mais ela como uma carta de parceria, né? Carta de namoro, carta de assinatura de contrato. Tem algumas cartinhas que tem dois passarinhos separados, um olhando para o outro, tem um com a carinha feia para o outro, e algumas pessoas, pelo menos as alunas que eu tenho aqui, elas falam, quando é a carinha feia um para o outro, eu falo de briga, quando estão os dois juntinhos, eu falo de namoro, e por aí vocês vão vendo, né? A partir do momento que vocês vão tirando e do que vai acontecendo, aí vocês vão anotando, porque vocês vão precisar anotar cada jogada que vocês fizerem, tá bom? Eu vou tentar ser mais rápida, porque eu tô vendo que o vídeo já está em 25 minutos, eu não quero deixar ele muito longo, porque a minha intenção aqui é que você tire 3 palavras só de cada carta e eu estou me alongando. Então aqui pode ser parceria, assinatura de contrato, namoro, casamento, carta da criança. Se vocês querem anotar, vão dando pausa no vídeo, tá? Caso eu fale muito rápido, só dá pausa no vídeo para ir anotando. A carta 13 fala da criança. Uma coisa interessante que eu esqueci de falar no início, gente, é o seguinte: toda carta de tarô não é isso aqui não é tarô, isso aqui ou é carta cigana ou é baralho cigano. O tarô mesmo, ele contém 78 cartas. Então, assim, relevem quando eu falar carta de tarô, porque já é o costume, tá? Mas são cartas ciganas. Então, toda carta cigana, todas as cartas são iguais, não em figuras, mas toda carta 13 tem uma criança, toda carta 12 tem passarinho, toda carta 11 vai ter um chicote, toda carta 8 vai ter um caixão ou vai ter uma vela, que às vezes o nome muda também, tá? Mas vão mais, sigam a numeração. Então aqui fala de novidade, aqui fala de coisa nova, aqui pode falar também de gravidez, tá? Então tudo de renovação de vida, fala de intuição também. De pureza. Tem muito nome para dizer. A carta da raposa, ela pede cautela, tá? Às vezes não só com a gente, como cautela com as outras pessoas. São pessoas que às vezes querem puxar nosso tapete em alguma situação. Em outras situações eu já percebi que tem alguém assim, quando aparece, você pergunta de um paquera e sai a carta da raposa, não significa que ele tá querendo, que ele é uma raposa, que ele tá querendo só se utilizar de você e pronto. Às vezes ele está desconfiado que ele não sabe se você gosta dele ou não. Então a raposa fala de desconfiança, a raposa fala de cuidados, a raposa fala de enganação, né? A carta do amigo urso. Muita gente fala do amigo urso só como aquele que é o abraço do amigo urso, né? Aquele que gosta de... aquele que tem o olho gordo, aquele que tem inveja. Então, assim, por enquanto coloquem. O amigo urso, ele fala de inveja, ele fala de olho gordo, ele fala muito de ansiedade também. Mas pra mim, ele é um amigo urso, ele é um provável amante no jogo. Provável, viu, gente? A carta da estrela, que é a carta 16, já tô botando de cabeça para baixo de novo. É uma carta de karma, é uma carta de destino, é uma carta da espiritualidade. Para mim é uma das cartas mais importantes, junto com a chave, tá? A carta 16 é uma carta extremamente positiva, mostra a nossa ligação com a espiritualidade. Ela fala de karma, ela fala de tudo de bom, de satisfação, de alegria, de cumprimento do dever. Carta 17, a cegonha, né? A cegonha já fala em primeiro ponto de novidades, em segundo ponto pode falar de gravidez, em terceiro ponto de mudança, né? Tá sempre trazendo coisas novas. A carta 18. A carta 18 é uma coisinha linda, né? É amizade, é um cachorro amigo, fala de fidelidade, fala de estabilidade, fala de tudo de bom. A carta 19 é a torre da espiritualidade. Aqui fala de, assim, no caso de amorosidade, gente, essa carta fala de reclusão, sabe? Então, assim, não tem como a gente arranjar um namorado certinho quando tem uma carta dessa por perto. Então, ela fala de reclusão, ela fala de você se voltar para dentro de você. A carta da espiritualidade, a carta da torre, ela traz aquela coisa da espiritualidade muito elevada. É uma carta muito positiva. É uma carta onde a gente para prestar atenção ao nosso interno, dentro da gente. A carta 20 é a carta do jardim. O jardim também tem a carta das ervas, tem alguns que tem nome. Eu acho que eu vou fazer, talvez eu faça outro vídeo com outra, assim, mais rápido que esse, com as cartinhas, com os nomes, com as cartas diferentes, para vocês irem acostumando. Se vocês realmente acham que é necessário fazer outro vídeo
assim, explicando tudo de novo, eu vou fazendo, explicando tudo de novo, que é para vocês irem pegando de uma forma diferente. Eu não canso não de falar, eu canso se tiver muito tempo. Então aqui é a carta do jardim, que é a carta também das ervas, que fala de coisa nova, de plantio. Tá vendo aqui que é o jardim, né? Que pode ser um convite de namoro para passear no jardim, como pode ser qualquer coisa nova sendo começada. Para mim, sempre significa uma coisa nova que vai ser começada, que está relacionada ao nosso trabalho, ao nosso profissional. E a carta das ervas, como plantio também, para mim é uma carta de plantar coisa nova, tá? Tá começando coisa nova. Quando a gente pergunta de saúde, alguma coisa que pede um banho de erva, necessidade de tomar um banhozinho de erva. A carta da justiça, para muita gente, fala de dificuldade. Eu não vejo muita dificuldade, a não ser que tenha alguma carta pesada por perto, eu falo que ela é dificuldade, mas aqui é uma carta de karma. Para mim é uma carta de retorno. É uma carta de tudo aquilo que você fez, aquilo está voltando. Então aqui para mim é a justiça dos homens, a justiça divina. Uma carta ligada à justiça mesmo, né? Que pode ser dos homens como pode ser divina. Mas eu trago ela muito como retorno. É uma carta muito familiar também, karma de família, tá? É uma carta retorno kármico mesmo, de justiça. Aqui é a necessidade de tomar uma decisão, você está vindo por um caminho e aí você vê, aqui só tem uma estrada, mas tem um caminho aqui que cruza, não sei se vocês estão percebendo, tem um caminhozinho aqui que cruza. Então aqui é uma carta de tomar decisões, tá? A necessidade de você tomar uma decisão. Dependendo da posição que ela ocupe na casa, eu vou explicar depois o que significa o significado das casas, vocês vão entender. Tenham paciência com vocês. Se vocês não estiverem entendendo ainda o que eu estou falando, assista esse vídeo 2 vezes, 3 vezes, 4, quantas vezes forem necessárias. E eu quero que vocês interajam comigo, vão pedindo aquilo que vocês querem para poder entender melhor, porque assim, eu não estou na cabeça de vocês para saber como é que vocês estão, se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo. Então, assim, eu quero a participação de vocês nesse sentido e principalmente do que vocês estão querendo, aquilo que vocês estão querendo. Se tiver ao meu alcance, eu vou fazer, podem ter certeza disso. Carta de tomada de decisão, tá? Necessidade de decidir. Então, assim, dependendo da posição que ela se ocupe no jogo, pode ser uma decisão que você já tomou ou pode ser uma decisão que você ainda precisa tomar, como pode ser alguém também querendo decidir alguma coisa na tua vida. Essa para mim é a pior carta que tem no jogo, a carta dos ratos, a carta 23. Porque o ratinho é aquele bichinho que, assim, se você tem um queijo desse tamanho em casa e tem um ratinho, ele vem num dia e tira um pedacinho, ele vem no outro dia e tira um pedacinho, ele vem no outro dia e tira mais um pedacinho. Quando você percebe, o rombo já tá lá, o buraco já tá grande. Então, assim, ele vem solapando mesmo a energia da gente, né? Aqui fala de roubo de energia, aqui fala de roubo físico, aqui pode ser roubo dentro de casa, aqui pode ser roubo na rua, roubo de levar em sua bolsa, mas na maior parte das vezes fala de roubo de energia. Como se, assim, se aparecer junto com a cobra, como se tivesse realmente alguma energia nociva minando o nosso modo de pensar. Então, às vezes, a gente fica até sem entender o que é que está acontecendo quando essa carta aparece, de tão nefasta que ela é. Então, ela fala realmente de perda de energia, de roubo de energia. E, às vezes, você não consegue nem raciocinar direito. Aqui é tudo de bom, né? Quando não está junto com a carta ruim, né, que apareça junto do urso, e com a pergunta de saúde, que ela fala realmente do coração físico, fora isso é uma situação de apaixonamento. A carta 24 está sempre ligada ao coração, ao sentimento, a bons sentimentos, a amorosidade, né? A emoções fortes. Às vezes ela fala de emoções fortes, que pode ser de muito amor, mas às vezes pode ser de muita briga também, vai depender das outras cartas que estão ao redor. A carta 25 é a carta da aliança. Essa aliança aqui, ela fala de aliança, de casamento, de parceria, né, de assinatura de contrato. A carta dos livros, muita gente fala de segredo porque o livro está fechado. Eu nunca vi essa carta, nunca coloquei ela como segredo, tá? Porque a maior parte dos tarôs que eu tenho, o livro está sempre aberto. Então, assim, um livro aberto não tem segredo. Aqui para mim é a carta do trabalho. O trabalho que a gente faz, caso a pessoa não trabalhe, é a carta do estudo. Essa carta eu trago para o meu jogo como carta do trabalho e a carta 5, tá, gente? A carta 5, que é essa daqui,
eu trago ela como local de trabalho, tá? Então, assim, para que eu tenha a certeza das coisas, eu deixo as cartas, assim, com significados limitados, mas certeiros, para que eu possa dar certeza absoluta. Eu não gosto de botar muitos significados, até porque eu tenho outros oráculos também para consultar, caso eu tenha dúvida. Mas aqui é uma carta de trabalho, tá? O trabalho que a pessoa exerce. Também, lógico, se a pessoa estuda, também representa uma carta do estudo. Eu nunca trouxe essa carta para o meu jogo como segredo, tá? Mas caso você já entenda um pouco das cartas e já tenha ela como segredo, você pode manter de boa. Carta 27 é a carta do envelope. Eu por falar, é a carta da carta, é a carta do envelope. É a carta de notícia, é a carta de comunicação, tá? Ela pede que você fale, que você se comunique. Ela fala se você está preocupado ou não com alguma notícia ou com alguma papelada. Ela tudo relacionado à comunicação, a papéis, a documentos. Essa carta, esse envelope representa. A carta do homem é a energia Yang e a energia da mulher é a energia Yin. A energia masculina é a energia feminina. A energia da intuição, a energia da ação, a energia de ir atrás daquilo que se quer com muita força, com muita garra. A energia de ir atrás do que se quer, a carta da mulher, com muita suavidade, com muita leveza e com muita intuição. Então, a carta do homem e a carta da mulher significam literalmente isso, representa a pessoa também no jogo. A carta 30, a carta dos lírios, é uma das mais bonitas, que fala da verdade, tá? Aquela verdade que nem sempre é o que a gente faz. A gente prega normalmente o que é verdade, a gente sabe o que é verdade, a gente fala da verdade, mas nem sempre a gente age com a verdade. Às vezes nós somos muito incoerentes, né? Então é a carta da pureza, é a carta do lírio. Então qualquer pergunta que você faça, que saia essa carta daqui, ela fala de espiritualidade também, ela fala de muita verdade interna, ela fala de pureza, tá? Ela fala de veracidade, se pergunta se vai dar certo, ou se essa pessoa é honesta, é sincera. Essa carta sai, é uma carta maravilhosa. A carta do sol fala de clareza, fala de luz, fala de sucesso, fala de tudo de bom. A carta da lua fala de honrarias. Para quem conhece o tarô mitológico ou o tarô normal, Rider White, aquela coisa toda, a carta da lua é muito nefasta no outro jogo, no jogo do tarô, mas nas cartas ciganas, no baralho cigano, é a carta das honrarias. É o momento onde você tem sua autoestima elevada, é um momento onde você tem um romance, é um momento onde você sai para namorar, é um momento de muita satisfação, é o momento das honrarias. A carta da chave é a solução para os seus problemas, então assim, onde ela aparece, a solução está sempre por perto. Então são aqui, dependendo de alguns locais que ela saia, às vezes ela fala de abertura, às vezes ela fala de fechamento. Fechou um ciclo, abriu um ciclo. Está abrindo uma situação, é a solução para os seus problemas, tá? A carta da chave, ela é extremamente positiva. Ela gira, né? Ela faz círculos concêntricos aqui de energia, que é uma coisa muito bacana. A carta do peixinho fala de din-din, é a carta que todo mundo procura, tá? Fala de dinheiro, ela fala de estabilidade, ela fala de sedimentação. Em qualquer coisa, qualquer pergunta que você faça, que saia a carta do dinheiro, a resposta é sempre positiva. É sempre no sentido de trazer uma estabilidade. Estabilidade também aqui na carta da âncora. Muita gente coloca, eu já vi algumas pessoas colocando essa carta da âncora como uma carta parada. Ah, porque a âncora está ali parada. Mas para mim a carta da âncora é uma carta de segurança. É uma carta que traz segurança, porque a âncora ela serve para você jogar ela no mar para deixar o seu navio ou para deixar o seu barco em segurança. Então é o que ela traz para a vida da gente. Ela traz segurança, ela traz estabilidade, ela traz conforto. Então assim, se você está com uma âncora arriada, né, no seu barquinho, você coloca ela lá para ela tomar conta de você, ela segura a sua canoa e sua canoa não sai do lugar. Tá? Então, assim, não é uma carta parada porque você está parado. Você está ali parado porque você quer. Porque você está querendo segurança, tá? E aqui, finalizando, uma cartinha, a cartinha 36, que fala de finalização de uma etapa, de finalização de ciclo, às vezes com um pouco de dificuldade, tá? Ela fala de morte física, às vezes, quando ela aparece com a carta 8 por perto. É uma coisa que eu gostaria que vocês começassem a treinar,
é botar cada cartinha, cada número. A carta 1 é o cavaleiro, a carta 2, os obstáculos ou trevo, a carta 3 é o navio, a carta 4 é a casa, a carta 5 as árvores, a carta 6 as nuvens, a carta 7 a serpente, a carta 8 o caixão, a carta 9 as alegrias, a carta 10 o corte, a carta 11 o sacrifício, a carta 12, por aí vai, né? Então, assim, eu quero que vocês consigam ir gravando o número de cada carta, porque nós temos algumas jogadas que são interessantes que a gente usa a numeração da carta. Então, chegando aqui na carta do final, não é uma carta só de sacrifício, é uma carta de vitória, é a Cruz da Vitória. 36 fala de fechamento, inclusive quando aparece essa carta que diz assim, que é morte de alguém, é uma morte dentro de tudo que foi cumprido. Fala que a pessoa já cumpriu tudo que tinha que cumprir e simplesmente está indo embora porque está na hora de ir, está na hora de partir e a pessoa vai satisfeita. Tá? Não é dizer assim, morreu, morte faz parte da vida, é uma coisa que a gente tem que estar claro, né? É começar a pensar na finitude da vida. Então, essa carta, junto com a carta 8, ela pode falar de morte física, como quando ela está uma junto com a outra, ela fala da supremacia do espírito sobre a matéria, a necessidade da gente dar mais atenção ao espiritual do que ao material, tá? A gente está carne, a gente está tentando aprender a ser humano, mas não somos humanos, nós somos espíritos vivendo uma etapa aqui na Terra. Eu gostaria que vocês comentassem mesmo, todos vocês que estão assistindo esse vídeo, eu gostaria que vocês comentassem aqui o que vocês acharam dessa primeira mini aula. E assim, sinceramente, tá? Eu quero que vocês me peçam, quero que vocês digam o que é que vocês estão precisando, o que é que vocês estão querendo, tá? Se querem que eu faça outro videozinho parecido com esse, falando tudo de novo, com cartas diferentes, eu venho e faço. Por enquanto, eu agradeço a vocês.